Fala pessoal, meu nome é Alan Givago, sou orientando de iniciação científica da professora Fernanda Cavalcante. O título do meu plano de trabalho é esse que está aqui no topo do slide. O trabalho que eu venho executando no último ano tem sido de coleta e análise de dados linguísticos, no caso esses dados são ocorrências da palavra inteligência. E nós decidimos criar duas bases de dados distintas. Uma base de dados que fosse não eletrônica e especializada e uma base de dados que fosse eletrônica e geral. No caso, a base de dados não eletrônica trata-se dos projetos político-pedagógicos. No caso, a gente, por ela ser especializada, nós focamos na área de educação e arrecadamos esses 10 projetos político-pedagógicos, dos quais 3 possuem ocorrências do termo inteligência, totalizando 8 ocorrências da palavra inteligência ao todo. Como a gente pode ver aqui no primeiro quadro, resumo, a gente tem aqui o âmbito da instituição, se é federal, estadual, municipal, número de páginas do PPP, a classe gramatical do item em destaque, no caso inteligência, então vai ser substantivo, o lugar em que ela ocorre na frase, se é meio, começo ou final. E daqui a gente acredita que possa ser um dado relevante futuramente, mas até então a nossa pesquisa tem sido quantitativa, não qualitativa, então a gente apenas datificou, mas a gente não entrou em maiores detalhes em relação a isso. Em seguida vocês podem ver aqui o segundo quadro, que é um PPP já mais recheado, tem aqui mais 6 ocorrências. E por último, esse último PPP que tem mais uma ocorrência, totalizando 8 ocorrências ao todo. Como a gente pode ver aqui desde o primeiro quadro, o termo inteligência ele raramente vai vir desacompanhado, ele sempre vai ter um segundo termo com ele, um segundo conceito. Vocês podem ver inteligência artificial, inteligência do mundo, inteligência coletiva, espacial. E a partir disso nós achamos que seria interessante categorizar o termo inteligência. Então nós criamos 6 categorias diferentes. Mas antes, vamos falar aqui do caso corpo eletrônico, da base de dados eletrônica e geral. Que no caso nós acessamos o site do Corpus do Português, no qual a gente acessou o subcorpus NAU, que tem um acervo imenso de 1 bilhão de palavras, e nós coletamos desse acervo 2.029 ocorrências da palavra inteligência. Aqui a gente vai ver já os números de cada categoria, e vamos ter aqui das 6 categorias que eu mencionei, 5. A primeira seria inteligência humana e coletiva, seria depois humana e artificial, inteligência humana individual e não emocional, inteligência humana individual e emocional, e inteligência não humana, que seja de demais seres vivos. Já passando aqui para a conclusão, a 6ª categorização seria a inteligência espacial, que tem uma ocorrência em um dos PPPs. Aqui já está somada a quantidade de ocorrências dos PPPs com as ocorrências do corpus, e nós percebemos que na base de dados não eletrônica e especializada, no caso na área de educação, a inteligência tende a ser vista como algo individual, enquanto na base de dados geral ela tende a ser vista como algo mais coletivo. Nós ainda estamos coletando mais dados, pretendemos coletar mais dados até o final do ano para dar uma aprofundada na nossa pesquisa e até a gente poder, quem sabe ano que vem, já adentrar a questão qualitativa da nossa pesquisa. Eu acredito que já deu para ter uma boa ideia da nossa pesquisa e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.